Fala galera do canal do RH para Medicina, prazeraço estar aqui com vocês novamente. Hoje vamos falar sobre dinâmica de grupo, ainda dentro do processo seletivo e tal. Aliás, se você ainda não viu as aulas que eu já comentei a respeito de como se comportar, como se preparar para uma entrevista, dá uma olhada nesses vídeos, né, para que você siga aí uma sequência, né, e que vai te ajudando passo a passo. Hoje vou falar sobre dinâmicas, tá? Dinâmicas que é um terror de muita gente. Então, se você tem dúvidas ainda de como se comportar, aguarde aí que a gente já volta. Primeiro, roda a vinheta. Estamos de volta aqui no canal. Turma, novamente vou agradecer a todos que estão vendo os vídeos, dando seus likes, né? Tem pessoas que entram, não vê, né? Ou só dá o like, não assiste, mas tudo bem, né? O conteúdo é o que importa para mim, né? Muitas vezes as pessoas falaram, por que que você não faz uma coisa mais engraçada, né? Porque as pessoas gostam muito de brincadeira. Meu canal não é para isso. Eu quero trazer assuntos realmente importantes, assuntos que ajudem a você a melhorar aí o seu perfil, tá? Então, assim, não vai ter essa questão de brincadeira, de piadinhas, né? Coisas desse tipo, assim, porque aqui o conteúdo é mais sério. Mas, enfim, já que é sério, vamos aí dar início à aula de hoje. Hoje eu vou estar dando algumas dicas bacanas para que você saiba como se comportar e como se preparar para uma dinâmica de grupo, né? Então, já falamos aí da questão de currículo, falamos de entrevista, como se preparar bem para isso, como se comportar, e aí você foi aprovado, né? E muitas vezes a empresa vai ter um outro processo, que é a integração, só que antes da integração vamos ter aí uma dinâmica que tem caráter eliminatório muitas das vezes, tá? Primeira coisa, como eu já falei antes, né, nos outros vídeos, chegue cedo. Se a entrevista, a dinâmica de grupo está marcada para as 8 horas, chegue lá às 7h30, com um tempo, com um certo intervalo, para que você não fique todo transpirando, né? Ou então bata lá na porta desesperado porque já começou a dinâmica e você ficou fora, e aí fica uma situação ruim novamente. Então, se prepare. E aí, uma outra dica é a roupa. Assim como eu disse na questão de como se arrumar, né, para ir para uma entrevista, os critérios são os mesmos, né? Procura colocar uma roupa discreta, né? Principalmente no caso das mulheres, cuidado com saia, porque de repente você vai ter que ficar sentado, fazer algum tipo de dinâmica que pode te deixar em alguma situação meio constrangedora. Então, assim, por favor, alinhado, procurem sempre usar geralmente uma calça, né? Tanto homem quanto mulher, claro, porque isso vai facilitar para que você fique mais à vontade aí na hora da sua dinâmica, né? Se a empresa é uma empresa altamente formal, cargo altamente diferenciado, que precisa estar de gravata, paletó, ok, mas caso não precisa, né, uma camisa social aí para os homens, uma calça jeans ou uma camisa esporte, né, um sapato, enfim, né? Se vista adequadamente. Nada muito exagerado, mas também cuidado só com as disposições. E de forma que você fique à vontade, porque o processo de dinâmica de grupo, ela demanda aí um certo tempinho junto com o examinador. Muito bem. Claro que dentro de uma dinâmica, você não vai estar sozinho, vai ter outros candidatos e muitas vezes disputando a mesma vaga, tá? Então, todos que estão ali, na realidade, são seu concorrente. Mas eu costumo dizer que você tem que encarar que eles não são concorrentes, são aliados que, junto com você, vai te ajudar a ter um bom desempenho na dinâmica. Porque às vezes você fica ali sentado e fica observando, né? Já cansei de ver. O candidato ele fica olhando para o outro, olha para um, olha para outro, nossa, esse daí tá mais arrumado, esse. Sabe? Você já começa a se autodenigrir, se baixar sua autoestima, só olhando para os demais candidatos. E o que está sendo levado ali, muitas vezes, não é a forma, claro, desde que seja de uma forma decente, não é a forma que ele está vestido, se ele chegou de carro, se ele não chegou, tá? Entenda que todos que estão ali, independente se estão disputando a mesma vaga, lembre disso, são seus aliados, porque você, junto com todos os demais, vai poder aí desempenhar e aí muitas vezes sobressair com relação na sua dinâmica de grupo. Bem, então, apresentação.
muitas vezes o examinador ele pede assim, eu quero que cada um se apresente. Então, primeiro, alguns examinadores falam, olha, eu quero que você se apresente dizendo seu nome, sua idade, de onde você vem, se você é formado, se você não é. Então, preste atenção primeiro no que o examinador está pedindo. Se ele está pedindo para você determinados itens a ser apresentado, então você vai se apresentar somente nesses determinados itens, né? Nem a mais nem a menos. Porque não tem coisa pior de que você pedir para os candidatos algumas coisas para que se apresente, ele começa a contar histórias e que veio não sei da onde e tal. Não, isso não é importante, tá? Então, se ele pedir alguns dados, você se apresente aqueles dados. Agora, se ele deixar livre, é óbvio, né? Você vai começar aí falando o seu nome, a sua idade, o seu estado civil, se você tem filhos ou não, o bairro de onde você vem. Mas uma das coisas que é importante é você agradecer a oportunidade de estar ali junto com os demais para aquela determinada vaga. É legal sempre falar sobre a vaga que você está disputando, né? Então, agradeça já a oportunidade que você espera no dia de hoje, que vai ser as dinâmicas, que você tem um bom desempenho e assim poder almejar e conseguir aquela vaga, né? E que será um grande prazer estar adentrando aí na empresa. Tá? Então, cuidado somente com as histórias, né? Porque eu vim lá, não sei da onde, não sei de que, eu vim de assim, assim, assado, tal. Certas histórias, muitas pessoas começam a querer contar para dar um clima de, poxa, coitadinho, né? E a pior coisa do mundo é todo mundo olhar assim, ele ganhou a vaga porque ele era coitadinho, né? Tadinho, precisa. Não, sabe? Eu acho que essas histórias, ela não cabe nesse momento. Então, cuidado com as histórias que você vai contar quando é uma apresentação livre, tá certo? Tome bastante cuidado. Uma outra dica que eu dou para todos vocês é características pessoais, né? Costumava não, eu costumo fazer algumas dinâmicas e uma delas é essa, né? Eu peço para que o candidato coloque o seu nome naquele papelzinho, né? E aí eu quero que ele coloque ali duas características as quais ele acredita que as pessoas, quando olhem para ele, identifica lá de cara. Ou seja, qual é a impressão que você acha que você passa para as pessoas que estão ao seu redor. Então ele fica pensando, né? Aquela coisa toda, aí ele coloca lá duas características. Muito bem. Aí eu recolho esse papel, né? Fica lá comigo, e aí eu distribuo uma quantidade de papéis pertinente aos demais candidatos. Então vamos dizer que eu tenho 10 candidatos ali, eu divido duas fileiras, uma de frente para a outra, então eu coloco 5 papeizinhos na mão desse candidato, que vai representar um candidato da fileira lá da frente. Então tem 5 papeizinhos, tem 5 candidatos, então cada papelzinho daquele representa o candidato da fileira da frente. E aí eu peço para que ele coloque o nome daquele candidato e duas ou uma característica que ele está enxergando nesse candidato. E aí vem o primeiro pulo do gato, né? O examinador ele está observando se você prestou a atenção, né, na apresentação, porque é de praxe. Na grande maioria das dinâmicas ele quer a apresentação para ver a sua forma, né, de se comunicar, já de interagir com os demais. E as pessoas, nossa, eu esqueci o nome daquele candidato e tal. Então, preste atenção. Quando todo mundo estiver se apresentando, você preste atenção no nome daquele candidato também, tá? Porque é legal você já ir linkando. Então, ele quer ver se você realmente consegue ter uma memória boa, se você é prestativo, né? Prestativo não, que você presta atenção na apresentação dos demais, porque, de repente, ele pode fazer perguntas sobre os demais candidatos. Muito bem. Então, aí é claro, né? Muitas vezes os candidatos acabavam não lembrando o nome, pedia para que ele se apresentasse novamente, somente os nomes, né? Fazia isso por 2 vezes, e aí sim eu falava, muito bem, então agora comecem, né? Então eles pegavam, começavam a colocar umas características as quais eles estavam enxergando. Legal. Quando terminava, todos terminavam, então eu pedia para que eles se levantassem, né? E aí procurar aquela pessoa a qual ele escreveu e deixar o papelzinho dela lá em cima da mesa, né? E claro, eles não podiam se identificar. Então, o que o examinador quer ver com isso, né? A forma de interação, se ele prestou atenção naquele determinado candidato, onde que ele senta, enfim, ali é uma regra mais de atenção, se você realmente foi detalhista. Muito bem. E fora que daí eles começam a brincar, fulano, quem é fulano? Beltrana, você. E aí já começa a quebrar um pouco o gelo, né? Porque já fica uma tensão, tal. Aí todos eles sentam, então eu pegava ali o outro papel,
o qual ele já tinha escrito sobre as características pessoais dele, e aí começo, né? Eu falo, bom, fulano de tal, você disse que é uma pessoa extrovertida e uma pessoa interessante, né? Então, o que, que os candidatos demais falaram sobre você? Então, ele começava a ler aquilo que os outros candidatos da outra fileira escreveram sobre ele. E claro, né? Muitas e muitas vezes não bate, né? Porque, assim, o objetivo daquilo, uma coisa é você achar aquilo que você passa para as pessoas, e a outra coisa é o que as pessoas realmente pensam de você. Então, às vezes você está achando que está passando uma imagem, que está arrasando, que você está simplesmente dando conta do recado, e as pessoas estão olhando você como, né, infelizmente, "Puta, esse cara." Então, cuidado com aquilo que você acha que passa e aquilo que as pessoas estão te olhando. E uma das coisas que eu sempre faço, né? Dinâmica, gente. Independente que se é num processo seletivo, o examinador ele tem que explicar, né? Ele não vai dizer quem passou, quem não passou, mas ele tem que explicar o sentido daquilo. E aí eu já vou fazer uma abertura aí de diferença de dinâmica para brincadeira, né? E para gincana. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, participei de uma brincadeira lá na empresa. Não é brincadeira. Então vamos diferenciar um pouquinho isso. Brincadeira é um caráter de realmente descontração, só de brincar, de fazer algum tipo de situação que não vale ponto, que você pode ficar mais à vontade e tal. Então, brincadeira, vou brincar de pega-pega, vou brincar de esconde-esconde, né? Aquela coisa de criança. Brincadeiras é isso. Gincana, ela tem um tom de brincadeira, mas ela também tem uma questão de competição, né? Para quem já fez isso, sabe aquela que você entra dentro do saco, sai pulando, muitas vezes também com uma colher com ovo, né? Gincana, muitas vezes em quermesse tem muito disso, em algumas festinhas assim desse tipo, né? Então ali tem um caráter de brincadeira, mas ele tem uma disputa, né? Uma disputa em prol de um determinado objetivo. Então, gincana. Quando fala de dinâmica, ela tem um caráter de aprendizado. Então, aquilo que você está realizando, do que é solicitado, né, o examinador ele está ali te avaliando e ao mesmo tempo você está aprendendo. Puxa, podia ter falado isso. Puxa, por que, que eu não pensei nisso? Nossa, eu devia ter tomado a frente daquilo ou daquilo outro. Então, ela tem um caráter de aprendizado. Então, cuidado para que você não fale aí, eu participei de uma gincana, aliás, de uma brincadeira, né, num processo. Não, não é brincadeira, ela é um caráter de aprendizado. Então, como eu estava falando anteriormente, toda vez que eu faço uma dinâmica, eu gosto de explicar. E aí eu entrava nessa questão, dessa primeira dinâmica, explicando: olha, gente, muitas vezes o cliente você acha que está agradando muito o cliente, você acha que todos estão gostando da sua performance, de como você está falando, e o cliente não está vendo nada daquilo. Então, aquilo que você acha que você transmite de imagem não é necessariamente aquilo que as pessoas estão vendo. E claro, muitas das vezes um cliente vem numa loja, num estabelecimento pela primeira vez, e a primeira impressão, quer queira, quer não, é a que fica. Então, tome cuidado com relação a isso, e aí você, geralmente, o examinador vai falar sobre a questão do negócio que você vai atuar, o cargo e tal, então, ele vai linkar essas habilidades. E aí é óbvio que dentro disso daí ele vai perceber como é que você interagiu, se você ficou chateado ou não, né, daquilo que as pessoas acham de você e não foi aquilo que você esperava, né? Muitas vezes ali vem crítica, se você consegue, né, lidar bem com essa questão de crítica. Então, cuidado com o seu comportamento, né? Entenda que tudo que está ali é aprendizado. Então, poxa, não sabia que eu passava essa imagem, vou me policiar para que eu possa ir melhores, né, me comportar melhores aí como cidadão, como na vida pessoal, enfim, tá? Então, essa é uma dica legal dessa dinâmica. Uma outra dinâmica que eu gosto de fazer é uma de raciocínio, né? Então você conta uma história que é onde você tem uma introdução, mas você não tem um fim, e aí eu quero que os candidatos descubram. Então eu falo para que eles façam perguntas fechadas, perguntas que levem, eles vão me perguntar, primeiro eles vão se reunir no grupo, então eles vão realizar perguntas fechadas para mim, para que eu possa responder somente sim ou não. Tá? Então, o objetivo disso primeiro, é a primeira interação que ele vai ter realmente com o grupo. Então, vamos dizer que eu fecho os grupos ali, e aí dentro desses grupos eles vão já começar a se interagir, enfim, já vão se conhecer um pouquinho mais, e aí quando vem as histórias eles começam então a realizar perguntas no caderno, na folha que é entregue e tal, então um maior número de perguntas melhor porque depois tem que ser um processo rápido. Ali o que o examinador está observando?
né? Até que ponto ele interage, né? Até que ponto um está falando mais e o outro fica ali, né? Só observando, com medo de falar, ah, não, não vou perguntar isso porque eu tenho medo, posso falar besteira. Então, cuidado. É uma dinâmica, turma. E por mais que você seja tímido, você tem que dar a sua opinião, você tem que falar alguma coisa. Geralmente, em um grupo, a gente consegue já observar as lideranças, tá? Sempre vai ter um que já compra ali para ele próprio, já, olha, vamos lá, galera, tal. Sempre tem, né? Então o examinador já começa a falar, poxa, esse daí já tem um perfil de líder. Ele é automático, ele já vê isso, tá? Então, se você não tem habilidades, né, tão tímido, mas procure mostrar que você tem raciocínio, que você está parado, pensando na história que foi contado e que você está, de certa forma, ajudando a desenvolver isso daí, tá? Geralmente o examinador no fim, geralmente eu falo, olha, turma, eu preciso de profissionais que pensem, né? Porque eu não quero que você entre para a empresa para ser mais um. Hoje você está entrando nesse cargo, mas amanhã ou depois eu quero ver você em outro cargo. Se você entrou aqui para ser mais um, olha, já tem bastante profissionais aí que são mais um. Eu preciso de profissionais que façam a diferença. Então, por mais difícil que seja aquele exercício, sabe? Se desdobre, tente solucionar, tenta buscar a solução junto com o grupo, sabe? Vai discutindo, porque o raciocínio é importante. Até que ponto realmente você está ali na empresa para pensar no que pode ser melhorado em solucionar algum tipo de problema. Então, isso aí fica uma outra dica aí na aula de hoje. Conhecendo a equipe. Muitas vezes eu falo para a turma, olha, eu quero agora que vocês batem um papo. Então, as pessoas acreditam que bater um papo é bater papo, né? Veja, você já viu a apresentação de todo mundo lá no início. Você já teve uma outra dinâmica onde você já interagiu ali numa questão de raciocínio, sabe? Começa a linkar, começa a fazer perguntas mais pertinentes e tudo mais, porque quando chega uma certa hora eu falo assim, turma, então muito bem, eu falo, fulano, você, fale sobre o grupo, né? Aí a pessoa, ai, vou falar o quê? Quer dizer, não colheu histórias, conversou coisas incabíveis, enfim, sabe? Você está num processo seletivo, então procura conhecer mais assuntos mais pertinentes, né? E muitas vezes a pessoa estava ali no grupo e não lembra mais o nome. Eu falo, olha, se de repente você assumiu aí o papel de liderança, como é que você pode ser líder se você não conhece nem o nome das pessoas? Você já imaginou na empresa se as pessoas ficavam, ô, grande, ô, amigo? Não é legal, né? As pessoas têm que ser tratadas por nome. Então, cuidado, converse assuntos, grave o nome de quem está ali trabalhando com você, naquele processo, naquela dinâmica, naquele motivo que estão sendo buscado, porque isso aí está sendo observado do seu grau de comunicação, seu grau de buscar ser simpático, né? E tudo mais junto com o grupo. Tá certo? E como, claro, se você sabe trabalhar em equipe, né? Principalmente se você realmente está buscando ali interagir com todo mundo, tá? Então, cuidado também com o tipo de conversa, né? Cuidado que certas conversas, né, não é cabível. Você não sabe se de repente tem um áudio lá na sala, onde ele fica numa outra sala, né? A sala que eu realizava as dinâmicas, eu tinha duas partes. Então, em uma eu conseguia ver os candidatos, eles não me viam e eu estava vendo como é que eles estavam interagindo. Né? Eu automaticamente tinha microfones também, então eu escutava também o que eles estavam falando. Então, tem que tomar cuidado com as conversas. Os tipos de conversa pode prejudicar você também, algum comentário que não cabe naquela hora, certo? Dentro disso também, alguns examinadores, eu coloco um vídeo, tem sempre um caráter, um vídeo curto, mas com algum tipo de mensagem. E aí eu saio perguntando, fulano, o que que você entendeu disso, né? Qual é o objetivo daquilo ali? Até que ponto ele consegue ver uma história, uma outra história, de novo raciocínio, e ter uma visão, né, sobre aquilo. Mas, fora isso, é de novo uma forma de como ele se comunica, quais são o grau de percepção dele das coisas, se ele consegue ir muito mais além, ou se ele é bem limitado, tá? Então, quando tiver alguma história, algum vídeo, procura realmente jogar tudo que você acredita. Ele está vendo ali percepção. Até que ponto você consegue ir além. E eu já tive candidatos assim que me surpreenderam bastante, coisas que até eu nunca tinha identificado e ele foi muito mais além. Então é legal porque isso dentro de uma empresa ele consegue ter um problema lá e ele trazer ali diversas, né, soluções, ele busca, ele consegue ter uma visão melhor. Por isso que eu falo sempre, né? Você hoje ocupa uma posição de liderança, eu falei lá no vídeo de liderança,
Mas quem realmente vai trazer as ideias, muitas vezes é a equipe, porque a equipe está ali no dia a dia, está em campo, está no operacional. Então, eles conhecem muito mais, tá? Então, a gente nunca é detentor do saber e nunca seremos. Sempre por isso que trabalho em equipe é fundamental. E atenção, né? Numa certa parte, sempre o examinador ele coloca o grupo sob tensão. Então, ele, sei lá, de repente ele fala, olha, fulano, eu gostaria agora que você escolhesse um membro do seu grupo e você eliminasse ele. Então, eu ficava sério, né? Uma cara de que não era brincadeira. Então, ele tinha que escolher alguém para que aquela pessoa, aquele candidato, acabasse o processo seletivo dele naquele momento. Quer dizer, ele ficava nervoso, trêmulo, ele falava, nossa, né? E o pior que isso, eu ainda dizia assim, olha, eu quero saber o motivo que você está eliminando esse candidato. E ele tinha que falar para o candidato, olha, eu estou eliminando você. E aí vem aquela história, né? Se você não interagiu bem, não conheceu bem o candidato, aí você não sabe o que falar para saber qual poder de decisão ele tem. Então, assim, tá, eu não quero mais esse funcionário aqui, eu não vou trabalhar mais com esse membro na equipe, mas quais são os motivos reais? Lembre-se que todos que estão ali estão precisando. Né? Então, tem que tomar cuidado com aquilo que você fala, porque muitas vezes ali eu gero duas situações. Né? A primeira situação é ele ficar numa situação totalmente embaraçosa e ele não sabia o que falar. E outra que, de acordo com aquilo que ele fala, o candidato que está vendo ele falar, fala, poxa, eu não concordo. E aí eu gero conflito. Aliás, a ideia é justamente essa, no meu caso. Até que ponto aquele candidato sabe lidar com conflitos. Aliás, os dois candidatos e todo o grupo, diante de uma situação tensa dessa. E assim, para ficar uma coisa ainda mais real, né? Eu falava, olha, fulano, pega agora então, você foi eliminado, então pegue sua bolsa, pega a sua pastinha e me acompanhe aqui até a próxima sala. E aí todo mundo ficava olhando, nossa, ele realmente foi eliminado. E eu levava ele para uma outra sala que já tinha lá, eu falava assim, olha, fica aqui um pouquinho que eu já venho conversar com você. Mas também não dizia para ele, né, se ele realmente tinha sido eliminado. E aí eu tinha uma outra pessoa lá nessa outra sala que ficava vendo o comportamento dele, né? O que ele falava, como é que ele agia, aquela coisa toda, e depois eu tinha esse feedback. Então, mesmo que parece que você foi eliminado, cuidado com os seus comentários. Não vai falar mal que o cara que te eliminou não teve percepção. Ou então, muitas vezes, ele já vai falar assim: poxa, o cara está me examinando. E aí ele atribuiu a minha eliminação para um candidato como eu. E aí começava a falar mal do examinador. Então, cuidado! Se atenha a ficar ali quieto, né? Pergunte somente, responda, aliás, somente se te perguntarem alguma coisa numa outra sala. Procura ficar quieto, porque numa dessa você acaba sendo eliminado, porque diante de uma situação tensa, a qual você foi chamado a atenção, muitas vezes você sai falando para todo mundo aí, cria uma polêmica, então nem empresa nenhuma quer esse tipo de conflito, tá? É claro que isso, você vê, é uma dinâmica para ver como é que você reage sob tensão, como é que você lida com a questão de conflito e tudo isso vai alterar o seu comportamento. Tem gente que explodia, começava a falar palavrão, já vi situações da pessoa, vou querer brigar e querer partir para cima. E aí, claro, você tem que interromper e falar, gente, isso é uma dinâmica. Só que numa altura como essa, o candidato acaba sendo eliminado, óbvio. Né? Porque você saiu do 8 para 80 muito rápido e nenhuma empresa quer um candidato desse tipo. Tá? E aí voltava para a sala, e aí os demais lá estavam lá tensos, né? Falava, nossa, fulano foi eliminado. Eu falava assim, olha, quero que vocês conversem mais um pouco. E eles conversavam mais um pouco, e aí eu falava para a pessoa que eu designava lá, do liderança, né? Falava, olha, escolhe mais uma pessoa. É muito interessante como a primeira situação já serviu de aprendizado. No primeiro momento, aquele candidato que estava comentando sobre outro candidato, às vezes, sabe, não tinha uma base para comentar. Na segunda, ele já começa a falar: olha, eu vou eliminar esse candidato, porque diante da dinâmica ele foi assim, assim, assado. Tal. Você percebe que as pessoas começam a pensar mais, realmente, dados que não magoe, né, e que seja mais profissional. Então, percebam como a dinâmica ela tem aí o caráter de aprendizado. Ele já não vai ser fulano por causa de besteira, não. Ele vai realmente escolher no grupo ali pessoas
né? E dentro daquilo ali, quem é o mais ou menos adequado e tal, e muitas vezes ele já conversa, olha, turma, eu vou ter que eliminar alguém, então não leva a mal, né? E aí eles já entram num acordo, tá? Então, essa dinâmica é uma dinâmica que eu sou apaixonado, eu avalio ali muitas e muitas situações, como o indivíduo muda sob tensão, como ele se comporta diante de conflitos, assim, já tive situações muito inusitadas ao longo desse tempo todo aí dentro dos recursos humanos, nessa parte de processo. Então, é muito bacana, então eu sempre digo, mantenha calma sempre diante de qualquer conflito, porque a calma faz com que você pense qual é o caminho que você deve seguir, tá certo? Cuidado aí para não perder, né, as estribeiras aí, tá? E uma coisa que era legal para ver a questão da sua empatia. Muitas vezes nessa dinâmica, ele tinha que escolher alguém, então todo mundo ali estava precisando. Então, existia uma conversa, olha, eu estou precisando mais, mas fulano precisa muito mais, né? É legal ver essa sensibilidade. É óbvio que ali não seria por esse fator que o candidato seria eliminado, mas você começa a perceber o quanto que ele consegue ter uma sensibilidade em prol do próximo, né? Porque estar no lugar do próximo é muito importante para poder entendê-lo, tá certo? Espero aí então que essas dicas de hoje sobre dinâmica venham ajudar você aí no futuro processo ou um novo caminho a ser seguido que você queira e continue no nosso canal. Se você gostou, já dá um like aí no vídeo, fala para os amigos, divulga, peça para se inscrever, né? Ativa o sininho, porque isso é importante, tá ok? E até então a nossa próxima aula. Um grande abraço para você.